Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas remotas da disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns conceitos da qualidade que favoreceram o surgimento do planejamento e do controle da manutenção. Então, aqui nós vamos ver nessa sequência, né, da aula 7 à aula 10. Bom, a essência da manutenção na área elétrica está, né, na qualidade do fornecimento de energia. Toda manutenção feita na área elétrica é para ter uma energia elétrica de qualidade, para funcionar o sistema de iluminação, o funcionamento dos equipamentos das máquinas, né? Então, a qualidade é um termo, né, utilizado na área industrial, né, de uns anos para cá, que vem mostrar que o serviço de manutenção foi feito corretamente. Agora, para o serviço de manutenção ser feito corretamente, tem que acontecer o planejamento e o controle da manutenção, porque o cliente ele tem que estar satisfeito, né? A manutenção na área elétrica tem que ser feita de modo que provoque a satisfação do cliente. Então é isso que nós vamos abordar aqui nessa aula de hoje. Bom, nós vamos abordar aqui sobre o conceito da qualidade, porque a qualidade ela tem a ver com o planejamento e o controle da manutenção. Então vamos ver aqui o que é qualidade, o que é conceito de qualidade na área industrial. Então, de uma maneira simplificada, podemos definir qualidade como sendo o atendimento às necessidades e a satisfação do cliente. Esse cliente, né, ele pode ser um cliente interno de um outro setor da empresa ou pode ser um cliente externo, né, uma empresa terceirizada, né? Então esse cliente ele pode ser uma pessoa física, né? Por exemplo, se for fazer um trabalho de manutenção numa residência, por exemplo, ou pessoa jurídica, né? O trabalho de manutenção numa empresa, numa indústria, né? Bom, mas a qualidade é bem mais ampla, pois ela envolve outros fatores e não só o serviço de manutenção elétrica bem feito. Porque muitos acham que qualidade é fazer o serviço de manutenção elétrica bem feito e já está com qualidade. Então não é bem isso. A qualidade ela é muito mais ampla de que fazer o serviço de manutenção elétrica ou de manutenção de outra área de forma correta, né? Então a qualidade ela está ligada, né, diretamente a um produto, um componente elétrico, ou um serviço que na realidade é a manutenção, né, que esse cliente vai adquirir, vai comprar. Então vamos ver aqui a seguir quais são esses outros fatores que envolvem a qualidade, porque esse cliente hoje quer seja um cliente externo, um cliente interno da empresa, ele é muito exigente. Então ele não quer o trabalho de manutenção seja feito apenas corretamente. Ele vai querer outras coisas, outros fatores, além do serviço de manutenção ser feito corretamente. Então vamos ver aqui no outro slide quais são esses fatores que envolvem a qualidade. Então, os fatores que envolvem a qualidade de um trabalho de manutenção são chamados de dimensões da qualidade. Então, dimensões da qualidade, né, estão ligadas diretamente a um produto, né, a um componente elétrico ou a um serviço de manutenção elétrica. Então, o cliente que comprou aquele serviço de manutenção, o que ele vai exigir? Além de exigir que o serviço seja feito corretamente, ele quer pagar um preço justo para o tem que ter um preço justo, né? Tem que ter um preço adequado com o mercado. Tem que ter um prazo de entrega do serviço. Não adianta o serviço de manutenção elétrica ficar perfeito se vai demorar uma semana, vai demorar vários dias, né? O que o cliente quer que resolve no mesmo dia, porque a falta de energia elétrica vai ocasionar lá para ele vários prejuízos dentro da empresa, né? Assistência técnica, né? O que tem que ter
uma garantia do serviço de manutenção, né? Uma assistência pós-manutenção. Então, o cliente ele quer também que dê uma garantia no serviço de manutenção. Então, isso ele tá exigindo uma qualidade do serviço de manutenção. Ele quer que a durabilidade, né, daquele componente elétrico, por exemplo, daquela serviço de manutenção tem uma vida útil maior, né? Uma vida útil maior, exatamente que é o que está ligado com a garantia da qualidade, né? E quer também que o serviço seja feito de modo a dar uma segurança, né? Para evitar acidente, porque não adianta fazer um serviço de manutenção e aquilo ali pode provocar um acidente, né? Então ele quer também a segurança. Então a gente fala que as dimensões, os fatores da qualidade são preço, prazo de entrega, assistência técnica, durabilidade do serviço e segurança do serviço. O planejamento e controle da manutenção estão diretamente ligados à qualidade industrial. Então, hoje, para se fazer o planejamento e controle da manutenção dentro de uma empresa industrial, principalmente, né, tem que se ter qualidade. E qualidade envolve esses fatores aqui. Então, isso é importante. Então, por isso que a gente está comentando aqui sobre, né, essa noção de qualidade, porque durante aí, né, o desenvolvimento aí da nossa disciplina, nós vamos depender muito desse fator qualidade, né, no planejamento e controle da manutenção. Bom, as empresas industriais já existem há mais de 200 anos, né? Surgiu lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né? A gente já estudou isso na disciplina História, no ensino médio, né? Mas vamos fazer um breve comentário aqui, né? Como que surgiu a qualidade, essa qualidade que usa hoje na área industrial, né? Então vamos ver o texto aqui. A qualidade surgiu nos Estados Unidos, por ocasião lá do final da Segunda Guerra Mundial, né? Nos anos 40, 1945, por aí, né? Então a qualidade ela surgiu nos Estados Unidos, mas ela foi aperfeiçoada e desenvolvida foi no Japão, né? na década de 1950. Então os principais engenheiros, né, que desenvolveram essa ideia da qualidade, né, foram os engenheiros americanos chamados Joseph Juran e Edward Deming. E lá no Japão, o engenheiro japonês Kaoru Ishikawa foi um outro engenheiro que contribuiu junto com o Juran e o Deming para implantar a qualidade, né, naquela época em várias empresas japonesa e americana. Então, né, tem até aqui uma foto do Juran e do Deming, né? Hoje eles já são falecidos, né? E aqui a foto do engenheiro japonês Ishikawa. Então foi mais ou menos assim, vou resumir para vocês como é que aconteceu. O Deming e o Juran, eles eram engenheiros americanos. Então lá nos Estados Unidos, o Deming e o Juran, eles tinham uma empresa. E essa empresa era uma empresa que ela tinha muitos prejuízos, né? Fazia muita manutenção corretiva, então eles eram experientes, né? Então pela experiência deles resolveram melhorar aquele sistema, né? Onde eles criaram algumas maneiras, alguns métodos para melhorar a qualidade da manutenção, diminuir os prejuízos, né? Evitar. Então eles que deram a ideia de manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva, né? Então, que na época só faziam manutenção corretiva, como eu já comentei na outra aula. Então, eles deram essa ideia. E lá na empresa deles, né, do Deming e o Juran, conseguiu um desenvolvimento muito grande em muito pouco tempo. Então, eles tentaram passar essa ideia que eles chamaram de qualidade para outras empresas americanas. Mas nos Estados Unidos, desde aquela época, a concorrência entre as empresas industriais era muito grande. Então as outras empresas, né, não interessaram. Então eles foram convidados pelo engenheiro Ishikawa para irem lá no Japão para desenvolver essa metodologia da qualidade nas empresas japonesas, porque vocês sabem lá pela história, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão, né, lá em Hiroshima e Nagasaki, e destruiu praticamente todo o parque industrial do Japão, e em 1950 o Japão teve que reconstruir todo o parque industrial. Então eles estavam precisando de ideias como a do Juran e do Deming para poder desenvolver
as indústrias já com um padrão totalmente diferente, que essa qualidade, então, encaixou muito bem. Então, o Deme e o Juran, eles foram para o Japão para ficar apenas alguns dias, né, para apresentar o projeto deles de qualidade, como eles fizeram na empresa deles, mas chegando no Japão, eles foram muito bem acolhidos, então eles acabaram ficando muito mais tempo, ficaram 12 anos no Japão. Então, esses 12 anos que o Juran e o Deme ficaram no Japão, junto com o engenheiro Ishikawa, eles conseguiram implantar essa nova metodologia da época, né, que eles chamaram de qualidade, nas empresas japonesas. A Honda, a Sony, a Panasonic na época, a Mitsubishi, né? As empresas automotivas como a Toyota, a Nissan, a Yamaha de motos, né? Então eles conseguiram desenvolver um padrão de qualidade muito grande nessas empresas japonesas, que até hoje essas empresas japonesas dominam o mercado industrial. Depois disso, devido ao sucesso do Deme e o Juran implantando a qualidade nas empresas japonesas, né? Manutenção preventiva, manutenção preditiva, outras metodologias que nós vamos falar aqui nessa disciplina. As empresas americanas pediram para eles voltarem para os Estados Unidos para fazer a mesma coisa nos Estados Unidos que eles fizeram no Japão. Então eles voltaram para os Estados Unidos, aí 12 anos depois, e implantaram nas empresas americanas, nas indústrias americanas, o mesmo que eles tinham feito no Japão. Então por isso que a gente fala que a qualidade ela surgiu nos Estados Unidos, né, com os engenheiros Deming e Juran, e foi experimentada, aplicada, né, desenvolvida no Japão, com auxílio do engenheiro japonês Ishikawa, né? Então hoje esses três aqui são chamados, né, os precursores, né, da qualidade, os gurus da qualidade. Então essa qualidade chegou, depois ela foi para outros países, e aqui no Brasil ela chegou mais ou menos há 30 anos atrás, né, nos anos 90 aqui no Brasil, que hoje, né, favorece muito, né, as empresas, principalmente na área de produção e na área de manutenção. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como surgiu a qualidade. Uma hora que você tiver um tempinho, você entra lá no Google, né, é só escrever lá como é que surgiu a qualidade, histórico da qualidade, que vocês vão ver mais com detalhes que eu resumi aqui sobre o trabalho do Deme, do Juran e do Ishikawa, né, lá nos anos 50, com o surgimento então da qualidade, que hoje a gente chama de qualidade industrial. Bom, então com o surgimento da qualidade foram desenvolvidos alguns métodos, algumas metodologias, algumas maneiras, né, que favoreceram o planejamento e o controle da manutenção. Então a maioria das coisas que se faz hoje no planejamento e controle da manutenção foram aproveitar dos métodos que o Juran, o Deme e o Ishikawa desenvolveram naquela época no Japão, que é, na realidade, a qualidade industrial. Então, hoje, a manutenção ficou muito eficiente por causa do planejamento e controle da manutenção, graças a essas metodologias que nós vamos ver aqui na aula de hoje, né? Quais são esses principais métodos da qualidade que contribuíram e contribuem até hoje com o planejamento e controle da manutenção. Bom, os principais métodos para a melhoria da qualidade que favorecem o planejamento e controle da manutenção são esses. Um que chama POP, que é uma abreviatura de Procedimento Operacional Padrão. Eu vou falar daqui a pouco o que é esse POP. Tem um outro método que chama Brainstorming, é um nome em inglês, né? Que foi desenvolvido lá pelo Deme, pelo Juran, mas que se traduzisse aqui para o português seria tempestade de ideias. Isso ajuda muito o planejamento e o controle da manutenção. Nós vamos ver hoje aqui ainda. Tem um outro método que chama diagrama de causa e efeito. Aqui no Brasil é conhecido como diagrama espinha de peixe. Nós vamos falar também dentro dessa disciplina, explicar o que é isso, né? Plano de ação, 5W e 2Hs, que também é um método de melhoria da qualidade, muito aplicado no planejamento e controle da manutenção. Ciclo PDCA, que também ajuda no planejamento e controle da manutenção. E programa 5S, que talvez vocês já ouviram falar, que é a parte de organização e limpeza no setor de manutenção. Então nós vamos comentar
sobre esses métodos aqui, né? Vamos começar com o POP, Procedimento Operacional Padrão, para vocês verem quais as vantagens desse método, Procedimento Operacional Padrão, que foi desenvolvido lá pelo Juran e pelo Demme, né? Quando surgiu a qualidade, e que até hoje, né, é muito utilizado na manutenção e até na produção industrial também. Então, a abreviatura é POP, mas o nome do método é Procedimento Operacional Padrão. Às vezes a gente fala só procedimento operacional ou fala só POP, né? Então, o POP, o Procedimento Operacional Padrão, é um documento, né, desenvolvido lá pela qualidade que registra o planejamento de um trabalho a ser executado na manutenção, na produção. Vou dar uma ideia para vocês aqui. Por exemplo, né, a gente sempre tem uma avó, né, a nossa avó, né, por exemplo, né, sempre fazia lá um bolo, um doce muito gostoso, né, e às vezes a nossa mãe, a nossa tia, né, queria fazer igual e não conseguia. Então, o que as nossas vós fizeram no passado? Faziam uma receita, né, escrevendo ali passo a passo como é que fazia aquele bolo, aquele doce, né? E a nossa mãe, a nossa tia, pegava aquela receita, lia, né? Copiava e conseguia fazer um bolo, um doce igual a da avó, por causa daquela receita que a avó passou lá bem detalhado, né? A meia xícara de açúcar, né? Um copo de leite, né? Uma pitada de sal, e se seguisse rigorosamente o que estava escrito na receita, conseguia fazer o bolo, o doce igualmente. Então, o POP, o procedimento operacional, é como se fosse aquela receita de culinária da nossa avó, né? Só que de uma forma industrial. Então é só para vocês terem uma ideia, né? Assim, de início, qual que é a ideia do POP, do Procedimento Operacional Padrão. É aquela mesma ideia da receita, né? Que até hoje ainda tem essas receitas ainda, né? Para quem é da área aí de culinária. Bom, então o POP, o Procedimento Operacional Padrão, né? Ele é um documento organizacional que registra o planejamento de um trabalho a ser executado na manutenção ou na produção também, né? Então, o POP apresenta instruções das sequências das operações e passo a passo da execução, igual eu relacionei aqui com a receita de bolo da nossa avó, né? Só que de uma forma industrial. Então, o POP é uma descrição detalhada para orientação das atividades necessárias para a realização de uma tarefa na manutenção. Então, vamos supor que a tarefa vai ser desmontar um motor elétrico trifásico. Então, o POP vai ter lá a descrição passo a passo, né? Na sequência que o eletricista de manutenção vai fazer para desmontar aquele motor. Exatamente para ele não esquecer de algum item, né? E com isso ele vai fazer a desmontagem e, consequentemente, depois a montagem do motor com qualidade. Então, esse procedimento operacional ele ajuda bastante, principalmente quando é uma tarefa de manutenção que nunca foi feita, né? Um equipamento que nunca tinha estragado. Então, o procedimento operacional ele vai ajudar. Ou então, um eletricista ainda pouco experiente, um técnico estagiário, um engenheiro iniciante, né? Então, esse procedimento operacional vai ajudar. Agora, quem é que faz esse procedimento operacional? Bom, a princípio, é a empresa que fabricou aquele equipamento, né? Então, se tem uma máquina que funciona eletricamente, eletronicamente, o fabricante vai fazer um manual daquela máquina e nesse manual ele vai colocar esse procedimento operacional para ser usado na manutenção. Agora, na prática, muitos trabalhos de manutenção não existe POP, então é o técnico, é o setor de planejamento e controle da manutenção que vai elaborar esse procedimento operacional, o que pode inclusive acontecer com você quando você estiver na área industrial, né? Você o seu chefe, lá, o seu superior pedir para você elaborar um procedimento operacional para um eletricista iniciante, lá um estagiário de eletricista, executar uma tarefa de manutenção. Mas, né, hoje já existe esse procedimento pronto, principalmente nos manuais, nos catálogos das instalações elétricas.
Então, o POP é uma descrição detalhada, né, para orientação das atividades necessárias para a realização daquela tarefa de manutenção ou de produção. Aí nós vamos ver um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Bom, por que o POP, Procedimento Operacional Padrão, ele é importante? Porque ele vai padronizar a maneira de fazer o serviço. Então, vamos supor que nós vamos fazer uma manutenção preventiva num quadro de comando elétrico lá da empresa, um quadro de comando elétrico bem grande, né, que tem dezenas de componentes, né, relés, disjuntores, fusíveis, né? Então, cada profissional da área elétrica, que seja o eletricista de manutenção, o técnico de manutenção, cada um tem uma experiência diferente, uma forma diferente de trabalhar, mesmo que o resultado seja o mesmo. Mas um vai fazer mais rápido, o outro vai fazer mais lentamente, um vai fazer utilizando instrumentos, né, para fazer o controle da tensão, da corrente, da resistência, o outro vai fazer baseado na prática dele. Então, cada um vai fazer de uma maneira e vai ficar sem padronização. Então, o POP, o procedimento operacional, é uma forma de padronizar o trabalho de manutenção, para mesmo aquele profissional que tem menos experiência, ele conseguir fazer igual aquele mais experiente, que eles vão seguir o mesmo roteiro, né? O mesmo procedimento operacional. Então, a mesma coisa que eu relacionei com a receita do bolo lá da nossa avó, né? Então, a nossa avó escreveu a receita do bolo, que ela aprendeu a fazer durante muitos anos. Então, mesmo uma sobrinha, uma neta dela que não tenha tanta experiência em culinária, se interpretar, ler, seguir a receita, vai fazer o bolo igualzinho da nossa avó. Então, é a mesma coisa aqui no POP, né? A gente tem a ideia de padronizar o serviço de manutenção. Então, isso facilita muito hoje para o planejamento e controle da manutenção na empresa, né? Agora, é claro, né? Esse procedimento operacional, embora ele venha lá escrito de uma forma sequencial, mas quem vai executar o trabalho de manutenção tem que, né, ser treinado, tem que ser orientado, né, de como vai usar o POP, porque ele não é uma bola de cristal, né, não é uma varinha mágica, né? Então é importante. Então hoje nas empresas, né, eu até tenho a minha experiência de ter trabalhado muitos anos em grandes empresas, e o procedimento operacional é fundamental para o serviço de manutenção não sair errado, né? Sair com qualidade. Mesmo assim, às vezes ainda sai, né? Porque tem a falha humana também, né? Mas é muito interessante, né, essa questão do procedimento operacional, principalmente quando vai se fazer uma manutenção, né, mais complexa, ou que o eletricista, o técnico, o engenheiro não tem muita experiência. Então, o procedimento operacional vai realmente conduzir aquele serviço de manutenção ficar com uma qualidade boa, né, num tempo necessário. Bom, o procedimento operacional, ele tem um formulário. Cada empresa usa um formulário um pouco diferente, né? Não tem um padrão exato para cada empresa. Agora, o que é padronizado é o que vai ser escrito nesse formulário. Então, né, ele aqui, né, tá um tamanho menor, né, mas é como se fosse o tamanho de uma folha A4, o tamanho de uma folha de xerox, né? Geralmente o procedimento operacional, o ideal é que ele tenha no máximo 2 páginas só, frente e verso, né? Para ficar numa folha só, senão dá aquele calhamaço igual um manual, né? Então aqui, ó, no procedimento, aqui vem o nome da empresa, né? Vem lá escrito procedimento operacional padrão, a data que ele foi feito, né? O tipo de manutenção que vai ser feita, se é manutenção corretiva, se é manutenção preventiva, se é manutenção preditiva, né? Então a gente escreve aqui o tipo de manutenção no cabeçalho. O nome da tarefa, então vamos supor que o nome da tarefa é substituir o fusível do quadro de comando elétrico. Então vai vir o nome aqui, substituir o fusível do quadro de comando elétrico, né? Quem vai ser o técnico responsável, né? Ou o eletricista responsável, o nome dele vem aqui. E também no procedimento operacional a gente escreve o nome das ferramentas e instrumentos necessários para fazer aquela manutenção. Porque muitas vezes a manutenção elétrica ela é feita no campo, né? Longe do setor de manutenção.
Então, o técnico ou eletricista ele já tem que levar para lá todas as ferramentas e instrumentos necessários para aquela manutenção, que ele já conhece o tipo dela, para evitar dele perder tempo de voltar lá no setor de manutenção para buscar alguma determinada ferramenta, ou até for comprar ainda, né? Então, no procedimento operacional, previamente é listado aqui todas as ferramentas, acessórios, né, que vão ser utilizados, né? Bom, e depois aqui na parte principal, no corpo do formulário, vem detalhado aqui quais são os passos, né, o passo a passo de como fazer aquele serviço de manutenção, a descrição passo a passo, né, do serviço, da tarefa a ser executada, né? Pode ter lá 8 passos, 10 passos, tem tarefa que tem 30 passos, 30 sequências, né? Passo a passo, exatamente para garantir que aquele serviço de manutenção elétrica vai ser feito de uma forma correta, porque quem elaborou o procedimento operacional, como eu disse para vocês, ou foi o fabricante daquele equipamento, ou foi um técnico, um engenheiro muito experiente que elaborou. Né? Então, é muito importante isso. Aí vem lá numerado 1, 2, 3, 4 passos. Né? Aqui só estou mostrando o layout, né? A forma do formulário, depois a gente vai ver um exemplo aqui. E também no procedimento operacional padrão, né, no POP, a gente escreve também se tem algum risco de acidente durante aquele serviço de manutenção, a parte de segurança, né? Quais os EPIs que devem ser utilizados, né? Porque hoje a parte de segurança, né? Vocês já viram aí falar da NR10, né? É muito importante. Então, aqui no procedimento operacional vem aqui um lembrete para o eletricista ou o técnico que vai realizar o trabalho das precauções que ele tem que ter para evitar acidente durante aquele tipo de manutenção. Agora, toda manutenção, todo serviço de manutenção é feito, pode acontecer alguma coisa imprevista, né? Alguma coisa imprevista. Ou faltou lá um cabo que você. O cabo ficou mais curto do que você previu. Algum problema qualquer, ou não vai funcionar a instalação depois que você fez a troca do componente. Alguma coisa pode acontecer. Então, no procedimento operacional, no formulário, a gente já vem escrito aqui, né, no rodapé umas observações caso ocorra algo errado, né? E alguma observação que possa contribuir para aquele serviço de manutenção elétrica ficar correto, porque embora tenha os passos aqui, às vezes não pode acontecer alguma coisa de imprevisto. Então, no procedimento operacional já tem essa previsão aqui. Isso ajuda bastante, né? Lá o técnico eletricista, quando ele vai fazer um trabalho e por um motivo qualquer não funciona. Então, o formulário, embora ele é simples, né, mas ele já vem com esses campos aqui para seguir. E para cada tarefa, né, a ser executada de manutenção, tem um procedimento. Então, um procedimento ele vai servir ali por muito tempo, né, quando tiver aquele tipo de tarefa exatamente igual àquele. Um tipo de manutenção diferente vai ter que ser criado, redigido, outro tipo de procedimento operacional. Mas o formulário aqui, ele continua sendo o mesmo. Dependendo do tipo de tarefa, às vezes tem que seguir aqui com alguma foto, né? Uma foto anexada aqui do lado para orientar melhor, né? Dependendo disso. Mas, em regra geral, a maioria dos procedimentos operacionais não tem necessidade de nenhuma foto, mas alguns, né, necessitam para melhor orientação de quem vai executar o serviço. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de um formulário do procedimento operacional padrão preenchido, né? Então vamos supor aqui, né, só um exemplo bem simples, que nós vamos fazer uma manutenção no chuveiro, né? Vamos fazer a troca de chuveiro. Um exemplo bem simples, né? Bem simples, que é de substituição de um chuveiro. Então vamos supor que, né, foi pedido para nós pelo nosso supervisor para fazer um procedimento operacional padrão para um auxiliar de eletricista trocar os chuveiros. E não vai ser um chuveiro só que ele vai trocar o chuveiro lá do vestiário de uma empresa ou do vestiário de uma escola, né, que tem muitos chuveiros. Então, vamos ver exemplo aqui do próprio. Então, lá no formulário do próprio está lá, nome do processo. Então, o que vai fazer? Substituição do chuveiro, né? Substituição do chuveiro é o nome
da tarefa, né, que o auxiliar de eletricista vai executar, e nós vamos fazer para ele aqui o procedimento operacional. Qual que é o objetivo? É uma manutenção preventiva. O chuveiro ainda está saindo água morna ainda, por que tem que trocar? Porque esse chuveiro já está há quase 3 anos lá no vestiário e de uma hora para outra ele vai queimar e vai prejudicar, né, os usuários lá dos vários chuveiros, né? Então nós vamos fazer essa manutenção, vai ser uma manutenção preventiva, né, planejada. Bom, vem aqui o número do procedimento operacional, vamos supor que se for o primeiro lá daquela empresa é o 001, a data, né, que ele foi elaborado, né, a data que ele foi revisado, né, e, bom, então é importante ter a data que o procedimento foi feito, para poder ter um histórico. Bom, aí vem escrito aqui qual é a função de quem vai executar o trabalho. Então, vamos escrever nesse exemplo auxiliar de eletricista, porque para fazer substituição do chuveiro não precisa ser o técnico, não precisa ser um engenheiro elétrico, né? Um auxiliar de eletricista pode fazer. Onde vai ser executado o trabalho? Lá no vestiário da empresa, né? Ou no vestiário da escola, né? Então, no procedimento operacional tem essa referência aqui. Dentro de uma empresa, pode ser lá no galpão 8 da empresa, né? Lá na loja do cliente, né? Número de executantes, quantas pessoas, quantos profissionais vão precisar para fazer isso aqui? Bom, nesse caso, um só, né? Que é para trocar chuveiro, é um só, né? Então, uma pessoa só. Então, aqui, né, já faz parte do planejamento. Dependendo do tipo de manutenção, às vezes precisa de mais pessoas, né? Então, aqui vem a quantidade. Tempo de execução. Então, no procedimento operacional já vem uma ideia de qual é o tempo médio para fazer aquele trabalho, baseado em outros serviços similares que já foram feitos, né? Então, substituir o chuveiro, né? O que é aí? Vamos pôr meia hora aí para substituir cada um, né? Quem já trocou o chuveiro em casa sabe que é mais ou menos assim, né? Então, você põe um tempo aqui, 30 minutos para cada chuveiro. Então, se fosse um trabalho mais complexo, né? Claro que seria aqui 2 horas, 4 horas, etc. Né? Então, para chuveiro, né? 30, então, no formulário do procedimento operacional tem esse campo aqui para ser preenchido, né? Quando ele é executado, qual que é o horário ideal para executar essa manutenção preventiva planejada? Entre 8 e 10 horas ou 14 e 16 horas, porque antes de 8 horas o pessoal da empresa, da escola, está lá utilizando o vestiário, né, o chuveiro. No final do dia também, lá para 17 às 18 horas, o pessoal está usando. Então tem que fazer num horário que o vestiário, lá os chuveiros estão livres, né? Então até isso aqui é colocado no procedimento operacional, né? Bom, agora também aqui tem o campo para escrever quais as ferramentas, os materiais, os instrumentos necessários para fazer aquela tarefa, que é a substituição do chuveiro. Então vamos ver aqui, ó, precisa de um chuveiro novo, vou escrever aqui para ele, chuveiro novo, alicate, conector, veda rosca, né, o teflon, chave Phillips pequena, um multímetro, né, para ver lá o chuveiro. Pode ser 127, pode ser 220, né, nesse vestiário, uma escada pequena, um par de luvas, um saco de lixo para recolher lá depois o chuveiro velho, os cabos, né? Então, olha aqui, a gente escreve tudo que o auxiliar de exercício vai precisar para substituir o chuveiro, porque ele já vai levar isso para lá para o vestiário, né, para o local onde ele vai fazer isso. Então, tá vendo? Porque se ele esquecer, por exemplo, a chave Phillips, né, ou a rosca Teflon para colocar lá no cano, né, ele vai ter que voltar para pegar, e isso perda de tempo. Agora, quais o risco de acidente que ele pode ter ao executar essa tarefa de trocar o chuveiro lá no vestiário? Bom, ele pode ter escorregão, né, pode escorregar, e pode ter queda da escada. Então, aqui já vem para ele estar prevenido, né, para ter isso aqui. Bom, agora vem a parte principal do formulário, né? Aqui nesse slide, não deu para ele colocar ele todo, eu dividi aqui para o próximo slide. Então, que é a descrição das atividades passo a passo. O que tem que se fazer primeiro quando vai substituir um chuveiro lá no vestiário? Qual que é a primeira coisa que faz? É o que vai vir escrito aqui, ó. Verificar a tensão da rede elétrica, se é 127, se é 220. Utilizando o multímetro. Então, por isso que ele tem que levar lá o multímetro. Ele vai ter que observar se a rede lá
desse local, que ele vai trocar o chuveiro, é 127 ou 220. É muito comum nas empresas ser 220, em residência ser 127, 110, né? Agora, se ele não levou o multímetro, ele vai perder tempo, ele vai ter que voltar para buscar o multímetro, né? E o que vai acontecer? Ele vai... e o chuveiro tem que ser de acordo com a tensão. Se a tensão for 127, os chuveiros que ele vai levar, que vai ser comprado, tem que ser 127. Se for 220, então por isso que ele tem que fazer isso aqui, né? Mas no procedimento operacional, bem, requisitar o chuveiro conforme o modelo da tensão. Ele vai requisitar lá no almoxerifado da empresa, né? O chuveiro, mas de acordo com a tensão, né? Lá que ele mediu. Então, tá vendo? Então, o procedimento operacional ele vem com aqui o primeiro item, né? O primeiro passo que tem que ser feito, exatamente para ele não esquecer de fazer isso, né? Ou não perder tempo. Vamos ver o outro slide aqui para a gente ver a sequência dessa tarefa que nós estamos vendo aqui, nesse exemplo. Bom, então continuando aqui, né? Eu repeti aqui, ó, o primeiro foi verificar a tensão da rede elétrica, né? Utilizando o multímetro. O segundo, requisitar o chuveiro conforme o modelo da tensão especificada, que foi medida lá. Geralmente numa empresa tem lá o almoxerifado, né? Que tem os chuveiros lá guardado lá nos armários, né? Ele vai requisitar, mas primeiro ele teve que saber a tensão. Terceira coisa, ele já pegou o chuveiro, já foi lá para o vestiário, agora ele vai ter que desligar o disjuntor, para ele não tomar um choque lá, né? Desligar o disjuntor que alimenta, né? Aquela rede elétrica lá onde estão os chuveiros. Quarto, colocar uma placa de aviso junto ao disjuntor. Não ligue sem autorização, porque ele está lá fazendo a troca do chuveiro, segurando lá nos cabos elétricos, né? Se o disjuntor geralmente fica longe, né? Fica lá num outro lugar, numa outra sala, né? Então, se alguém for lá sem querer e ligar aquele disjuntor, ele pode ter um acidente, né? Ele pode levar um choque até fatal. Então, ele vai colocar uma plaquinha de aviso lá pendurada no disjuntor para não ligar, porque uma pessoa pode chegar lá e vai observar. Então, inclusive um procedimento da norma NR10, né, de segurança em eletricidade, né? Bom, posicionar a escada no local apropriado. Então, ele vai ter que posicionar a escada, né, no local apropriado do chuveiro, porque o chuveiro realmente fica num lugar mais alto, né? Então, a escada ele vai... Então, aqui está passo a passo. Desconectar a fiação do chuveiro a ser trocado. Então, ele vai desconectar a fiação, né? Usando o alicate que ele levou, etc. Né? Desenroscar o chuveiro do cano. Ele vai ter que tirar o chuveiro velho do cano depois que ele soltou a fiação, né? Tá aqui na ordem. Aplicar fita teflon, né? O veda-rosca no cano, né? Até tá indicando que ele vai ter que colocar no sentido horário. Se ele colocar o teflon lá, que parece um rolo de fita isolante, né? Aquele branco, né? Ele colocar errado, no sentido anti-horário, a hora que ele for roscar o chuveiro, o teflon todo sai. Então, vem aqui detalhado, né? Roscar o chuveiro no cano, né? Ajustar o chuveiro na posição vertical, né? Então, vem aqui a orientação toda para ele aqui, né? Desencapar a ponta dos fios, se necessário, né? Fixar os dois fios no conector, utilizando a chave Phillips. Fixar o fio terra, né? Lá, o fio verde e amarelo na caixinha de passagem. Abrir e fechar o registro chuveiro para verificar se a água jorra normalmente, né? Religar o disjuntor e retirar a placa de aviso. Ele vai ter que ir lá no disjuntor para desligar e tirar a placa de aviso. Posicionar o seletor do chuveiro do lado verão, né? Que é o lado que vai esquentar a água. Abrir e fechar o registro chuveiro, deixando a água quente jorrar por 2 minutos. Limpar o local, recolher os resíduos no saco de lixo. Então aqui, tá vendo? O procedimento, por exemplo, trouxe o passo a passo aqui para um auxiliar de eletricista fazer a troca do chuveiro. Claro que o auxiliar de eletricista já sabe trocar um chuveiro, né? Mas aqui é só para orientar, para ele não esquecer de nada. Para o serviço lá dessa manutenção preventiva no chuveiro ficar com qualidade. Agora, quem é que elaborou a primeira vez esse procedimento operacional padrão? O Demi e o Juran, quando eles desenvolveram a qualidade no Japão. Então, observa que é uma contribuição deles que até hoje nós utilizamos aqui na manutenção. Esse exemplo que eu estou dando aqui da troca do chuveiro,
é um exemplo muito simples, né? Talvez o mais simples que tem em eletricidade. Mas o procedimento operacional padrão vai servir para uma tarefa bem mais complexa também, né? Vai ter um número maior de passos, né? Mas vai ser a mesma coisa. Bom, vamos seguir aqui, né? Ações corretivas, né? Caso aconteça algo de errado, não planejado, durante a execução. Então, o procedimento operacional trouxe o passo a passo aqui para o auxiliar de eletricista, né? Nesse exemplo nosso, né? Que quem vai executar é o auxiliar de eletricista. E se deu alguma coisa errada, o que ele vai fazer? Então aqui vem a observação. Aqui, ó. Limpar o interior do cano caso o excesso de sujeira esteja obstruindo a passagem da água normal. Então ele pode fazer isso tudo aqui na hora lá a água não estiver saindo direito. Quer dizer, não é um problema elétrico, mas ele tem que resolver, porque ele foi lá para substituir o chuveiro, ele tem que fazer essas outras operações aqui, né, que vão complementar a ligação do chuveiro que ele fez. Né? Outra coisa que pode acontecer, em caso de acidente ou qualquer outra irregularidade não planejada, ligar imediatamente para o setor de manutenção no telefone, tal. Então isso aqui também é interessante, que às vezes ele está fazendo esse serviço longe, né? Fora da manutenção, até no campo. Então no procedimento operacional já tem que vir lá um contato, um celular, um WhatsApp, né? Exatamente para um e-mail, porque se der algum problema ele tem como comunicar com o técnico ou com o supervisor dele. E no final vem a assinatura, o nome, né, de quem elaborou o procedimento operacional e de quem aprovou. Geralmente, igual eu falei para vocês, quando é um manual de um equipamento, de uma instalação, ele já vem lá no manual do fabricante. Agora, quando o técnico vai elaborar, o técnico coloca o nome dele e o chefe, lá o supervisor, vai assinar para poder, vai conferir o procedimento e assinar. Então vocês observam que o procedimento operacional ele realmente ajuda bastante a não esquecer de nenhum item, né, de quando está fazendo aquela manutenção. E com isso vai ficar com qualidade. Agora, se ele for fazer do jeito dele, ele pode até fazer certo, mas ele pode esquecer de alguma coisa, né? Onde aparece o erro, né? Aparece a não qualidade, pode levar mais tempo, né? Então, o procedimento operacional idealizado, né? Lá pelo Juran, pelo Demi, né? Lá nos anos 50, hoje auxilia bastante, né? O planejamento e controle da manutenção. Então, quando o técnico elabora um procedimento operacional padrão, entrega um procedimento operacional padrão para um eletricista, para um auxiliar de eletricista, ele está fazendo o planejamento e controle daquela manutenção. Ok? Bom, agora nós vamos ver um outro método da qualidade muito utilizado no planejamento e controle da manutenção. É o método que chama brainstorming, que é um nome em inglês, mas em português a gente costuma chamar de tempestade de ideias. Mas mesmo aqui no Brasil, embora tenha essa tradução tempestade de ideias, lá nas empresas, né, a gente chama de brainstorming mesmo, tá? Então, brainstorming é uma tempestade de ideias. Vamos ver o que é isso? Então, assim, o que acontece? Às vezes é um serviço de manutenção que o técnico encontrou lá na empresa, uma situação que ele nunca viu, um problema, um defeito na parte que nunca aconteceu, né? Foi a primeira vez. E o supervisor pediu o técnico para resolver o problema. Só que ele nunca fez isso, né? Ou que ele seja novato na empresa, ou é um trabalho da empresa que ele já está há muito tempo, é um tipo de manutenção que nunca foi feito, aquele equipamento nunca deu aquele tipo de problema. Então o técnico ele pode ficar na dúvida como é que ele vai fazer. E não pode perder tempo, porque está sem energia elétrica. Então o brainstorm é uma maneira que o Demi, o Juran e o Ishikawa, lá quando estavam desenvolvendo, né, os procedimentos de qualidade, desenvolveram para poder ajudar a resolver esse problema. Então, o que é? O que o técnico vai fazer? Ele vai reunir lá no setor de manutenção, né, com 2 ou com 3 ou com 4 outros eletricistas, outros técnicos de eletrotécnica, para cada um dar uma ideia, dar uma sugestão como é que pode resolver aquele problema, porque cada um dá uma sugestão. Não adianta chamar alguém que não é da área, né? Não vai chamar lá alguém que é o porteiro da empresa que ele não entende de eletricidade. Então você vai pedir lá, né, o seu colega técnico, se tiver só você, um eletricista experiente, e vai mostrar para ele qual que é aquele problema para ver
que sugestão que ele tem, né? Ele vai dar a sugestão dele, vai somar com a sua. Então, é mais ou menos assim o brainstorm, é uma soma de ideias, né? De sugestões para resolver um problema de manutenção que até então não tinha aparecido, um problema mais complexo, né? Então, vamos ler aqui. Brainstorming é uma metodologia da qualidade que tem o objetivo de gerar o máximo de ideias sobre as possíveis causas de um determinado problema ocorrido no processo de manutenção. Ou então, como que funciona, né, o brainstorm, a coleta dessas ideias, dessas sugestões, né? Então, como eu falei, né? O técnico ou o supervisor ele reúne lá um pequeno grupo, né? Quando ele fala pequeno grupo, né? 4, né? No máximo 5 eletricistas ou técnicos lá que trabalham na mesma área de manutenção, né? Que a gente chama de colaboradores, né? Então, de modo que eles possam dar sugestões e ideias sobre as possíveis causas daquele determinado problema que ocorreu. Né? Então, cada um vai dar uma sugestão, uma ideia. É uma mini reunião, uma coisa que vai demorar ali 15, 20 minutos, né, no máximo, né, para cada um. Agora, o técnico que está conduzindo isso, ele tem que anotar, né, essas sugestões, né? Porque se não anotar, depois ele não lembra. Então, cada um dá uma sugestão, o técnico anota, né? Agradece a eles e o técnico vai ter aquelas 6 ou 8 sugestões ali para ele poder analisar e ver qual daquelas que pode, né, que ele pode utilizar para resolver o problema lá que ocorreu, né, na instalação elétrica. Então, é importante fazer essa anotação, né? Porque senão alguém dá a sugestão, o técnico acaba esquecendo uma daquelas sugestões. Então, ele tem que pegar um papel lá, ou o computador, ou o celular e digitar, tá? Então, ela funciona assim. Não precisa de todos anotarem, é só um que anota. Então, o que vocês estão vendo aqui na figura pode ser num papel, né? Pode ser, às vezes não está com o computador, porque se você reúne, essa reunião pode ser feita sentado numa mesa, pode ser até em pé mesmo, que é uma coisa rápida, né? Então, às vezes a gente não está perto do computador, mas faz um rascunho ali num caderno, né? numa folha qualquer. Então, as ideias sugeridas devem ser anotadas pelo técnico à medida que elas forem sendo ditas pelos participantes ali do grupo, né? Todas as ideias apresentadas devem ser anotadas, né? Mesmo que no primeiro momento pareça improvável. Vamos supor que alguém deu, deu problema aqui na instalação elétrica porque choveu muito e caiu muita água lá na instalação, né? Por isso que deu curto-circuito. Então, se deu essa sugestão, você escreve lá, porque pode ser essa também, né? Mesmo que você acha que aquilo ali é impossível. Como é que foi entrar água lá? É tudo protegido, a caixa de comando elétrico é toda protegida, mas às vezes entrou água. Então, às vezes aquela ideia que algum eletricista experiente deu pode ser a solução do problema. Então, todas as ideias você tem que anotar. Agora, não precisa ser muitas, não, né? Aqui, cada um dá uma, dá duas, né? Ideias, né? Então, pode ter... Tem que ter no mínimo 6 ideias, tá? Porque menos de 6 fica muito pouco, né? Então, de 6 a 10 ideias já tá bom, né? Cada um dá 2 ideias, você também dá uma sua ideia ali pela experiência. Então, é uma forma de somar experiência de cada um deles para tentar buscar uma solução para aquele problema lá da instalação elétrica. Bom, quais são os motivos para a gente utilizar o brainstorm, fazer esse brainstorm, essa tempestade de ideias lá, reunida ali com os colegas de trabalho ali da manutenção? Bom, ouvir a opinião de vários colaboradores da equipe, né, de manutenção, de modo a ajudar a encontrar mais rapidamente as possíveis causas do problema ocorrido no processo de manutenção, né? Então, porque se for só a gente pensar na solução, às vezes aquela solução que eu pensei não é a melhor, não é a mais correta. Então, à medida que a gente ouve a opinião dos colegas ali que trabalham no setor de manutenção, né? Cada um dá uma ideia melhor. Claro, não precisa ser com todo mundo da equipe, né? Às vezes é uma empresa pequena também, que não tem tantos, né? Então, mas nunca é aconselhável a gente fazer sozinho, né? O brainstorm tem que ter pelo menos umas 3, né, pessoas para nos dar essa ideia, igual eu disse para vocês, é uma coisa rapidinho, né? Agora, às vezes nem dá para você fazer essa brainstorm, você está sozinho no local. Então, você pode passar um WhatsApp lá pro
o técnico, colega seu, para o eletricista experiente, pelo WhatsApp mesmo resolve, né? Porque isso aqui foi feito numa época que não existia o WhatsApp, né? Mas então hoje já pode fazer isso, não precisa estar fisicamente do lado da pessoa, né? Para poder pegar essa ideia. Então isso aqui tem contribuído bastante, né? Eu até pela minha experiência mesmo, muito tempo em manutenção, isso aqui sempre me ajudou bastante, né? Quando a gente tinha um problema de manutenção que a gente não sabia como resolver, né? Então, sempre tem um da equipe que mais experiente, né, que já vivenciou aquilo numa outra empresa ou numa outra época que na hora ajuda, ok? A gente vai ver um exemplo aqui para vocês terem uma ideia melhor. Bom, como realizar esse brainstorming? Bom, primeiro a gente tem que definir qual que é o problema ocorrido, né? O fusível está queimando toda hora, o cabo elétrico está esquentando demais, né? É um curto-circuito lá no transformador, né? Então tem que ter um problema, que é a partir desse problema bem definido é que a equipe, né, vai dar as sugestões, as ideias, né, de como a gente pode resolver aquele problema lá. Então, né, igual eu falei, convida, né, os colaboradores da equipe de manutenção a participar do brainstorm, né? Então, o ideal é ter ali de 5 a 10 ideias pela equipe, né? Cada um dá uma ideia, ou dá duas já é suficiente, né? E é importante, como eu falei, você anotar ou digitar à medida que o pessoal vai dando as ideias para resolver aquele problema. Bom, vamos ver um exemplo aqui de aplicação do brainstorm. Eu montei aqui esse exemplo aqui, né? É uma coisa que realmente pode ocorrer, né, no dia a dia de manutenção elétrica. Então vamos ver. Aqui está o problema, vamos relatar aqui para a gente aplicar o brainstorm. Vamos ler aqui, ó. Uma empresa cliente reclamou junto ao supervisor de manutenção elétrica de onde nós trabalhamos, né, que recentemente foi instalado um quadro de comando elétrico localizado próximo à portaria da empresa, que possui vários componentes elétricos. O quadro de comando elétrico, como vocês conhecem, ele tem lá disjuntores, relés, fusíveis, contatores, né? Barramento, né? Cabos, né? Então uma série de componentes dentro do quadro de comando elétrico. Esse quadro energiza e aciona algumas máquinas industriais da empresa. O quadro de comando elétrico fica lá perto da portaria, mas ele alimenta eletricamente várias máquinas que estão ali dentro do galpão da empresa, né? Essas máquinas foram instaladas recentemente, né? Lá na oficina. E dizer que a portaria fica a 500 metros, né, lá da oficina, do galpão, onde estão as máquinas industriais, né? Bom, contudo, após 3 dias, né, o cliente reclamou lá que após 3 dias que foi instalado esse quadro de comando elétrico e energizado, foi detectado o desarme dos disjuntores de 30 amperes. Então, o disjuntor lá com 3 dias depois já começou a desarmar os de 30 amperes. Existente lá no quadro, né? Tem vários disjuntores, mas os de 30 amperes começou a desarmar. 3 dias depois só, já começou a desarmar. E houve uma substituição do disjuntor, mas também desarmou posteriormente. Então, trocou os disjuntores e logo em seguida eles também desarmaram. Então, isso aqui é um problema de manutenção. Quer dizer, o disjuntor, o quadro de comando elétrico foi montado, né? Equipamento novo, lá próximo à portaria, né? 500 metros distante lá de onde estava o equipamento, as máquinas, né? Mas o cliente lá detectou isso. Com 3 dias depois ele reclamou que o disjuntor estava desarmando. Eles trocaram o disjuntor e continuou a desarmar. Então ele está querendo que resolva o problema. Então aí cai no colo do técnico do setor de planejamento e controle da manutenção, que vai ter que resolver isso. Bom, vamos supor que nós somos esse técnico que recebeu aqui essa incumbência de resolver esse problema. Bom, nós nunca fomos lá no local, nem conhecemos lá o local, né, dessa empresa cliente que foi ver esse problema. Nós não sabemos qual eletricista, qual auxiliar de eletricista, qual técnico foi lá fazer esse trabalho, embora é da nossa empresa, nós não sabemos o que é isso. Então eu tenho que dar a resposta lá para o meu supervisor, para resolver o problema do cliente. Bom, então é nessa hora que o brainstorm entra, para poder nos ajudar. Então nós vamos fazer um brainstorm aqui de exercício
para buscar qual foi a causa desse problema aqui. Qual foi a causa? Agora, eu posso pensar que a causa foi que foi colocar lá um disjuntor velho, né, um disjuntor já gasto, e com 3 dias ele não aguentou abrir o bico lá, né, e desarmou. Eu posso pensar isso, mas pode não ser isso. Pode ser, pode não ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar ideia com um técnico lá do setor de manutenção que eu trabalho, com um eletricista mais experiente. Se tiver um segundo eletricista, eu vou também, e cada um vai dar uma ideia do que eles acham, pela experiência deles, que aconteceu lá, além dessa ideia minha. Então, isso é que vai ser o brainstorm. Bom, então, só para ilustrar, né, tá aqui lá os disjuntores do quadro de comando elétrico. Então, aqui está só para simbolizar aqui, ó, o disjuntor aqui de 30 amperes que desarmaram, né? Trocou, logo em seguida eles desarmaram de novo. Então, qual que é o problema? Eu tenho que primeiro identificar o problema. Então, o problema é que o disjuntor de 30 amperes desarmando após só 3 dias da instalação do equipamento novo e dos disjuntores novos, da instalação nova, né? Que não é normal, né? Esse disjuntor aqui, normalmente ele vai trabalhar, às vezes, até anos, né, sem desarmar. Mas com 3 dias já começou a desarmar. Então, o que nós vamos fazer agora? Elaborar um brainstorming para essa situação, esse problema apresentado aqui no exemplo. Bom, então vamos fazer o brainstorming. Eu reuni lá 3 colegas lá, um outro técnico, mais 2 eletricistas experientes, e cada um deles vão dar uma sugestão aqui de que acha que pode ter causado o problema, que eu tenho que achar a causa para fazer a manutenção. Então um deles falou assim, olha, isso aí é porque aconteceu uma sobrecarga no sistema elétrico lá da instalação. O que é sobrecarga? O que pode provocar sobrecarga? Vários máquinas, aparelhos ligados na mesma tomada, né? Até na casa da gente a gente faz isso usando aquele T, né? Mas na área industrial não pode fazer isso, né? Contra a NR10. Então isso aqui pode ter sido isso, né? Alguém lá ligou vários equipamentos numa tomada só e sobrecarregou o sistema e desarmou o disjuntor. Por isso que trocou o disjuntor e ele desarmou de novo, né? Bom, aí o outro vai dar uma outra sugestão. Olha, eu acho que o disjuntor que foi montado lá tem capacidade menor. Não deve ser 35 amperes. Talvez há um disjuntor de 35 amperes e ele tinha lá um de 30. Então, isso que está causando isso, né? O disjuntor ele tem uma capacidade ou uma amperagem inferior ao que a rede necessita. Então, pode ser isso. Se não for sobrecarga, é isso. Aí o outro eletricista vai dar outra sugestão. Olha, eu acho que o cabo elétrico lá está muito comprido, porque a portaria está a 500 metros do galpão onde estão as máquinas. Então os cabos têm, né, meio quilômetro de cabo lá, né? Meio quilômetro de cabo. E quando os cabos são muito compridos, aumenta a resistência elétrica. E aumentando a resistência elétrica dá, né, sobrecarga. Então pode ser isso. Quem projetou esse quadro lá perto da portaria está muito longe, ele tinha que estar lá dentro do galpão, bem próximo, lá a 10 metros ou menos dos equipamentos. Bom, então ele deu outra sugestão. Aí o outro deu outra sugestão, olha, o disjuntor pode estar correto, mas às vezes ele foi instalado errado, ele foi instalado incorretamente, né? Então, uma quarta sugestão. Aí o outro deu uma outra sugestão diferente, ó. Os cabos elétricos podem ter a seção inferior, né? O cabo elétrico foi mal dimensionado, o fio está muito fino, né? Está com aquela seção, né? Lá, vamos supor, precisaria lá de um fio com 4 milímetros quadrados de seção e tem um fio lá com 3 milímetros quadrados de seção. Então o cabo pode estar mal dimensionado, por isso que está desarmando o disjuntor, porque está aumentando a resistência, está dando sobreaquecimento. Bom, aí você também pode dar uma sugestão, né? Falar, faltou procedimento operacional na hora que o eletricista foi montar essa instalação. Por isso que ele fez lá alguma coisa errada. Então, tá vendo? Cada um deu uma sugestão aqui. Agora, claro que pode estar acontecendo lá tudo isso ao mesmo tempo, mas pode ter acontecido uma só. Então, aqui agora, nós temos 6 sugestões do que pode ter acontecido durante, né,
nessa instalação lá que não deu certo, porque os disjuntores estão desarmando e o cliente reclamou e está querendo uma solução. Então nós temos que ir lá com uma solução concreta. E agora, pelo brainstorm, nós temos aqui 6 para poder ser o ponto de partida, para a gente analisar, independente de saber qual eletricista que foi lá, quem foi, né? Nós temos que resolver isso aqui do ponto de vista técnico. Bom, então, gente, o brainstorm é isso aqui. Agora, como é que nós vamos saber agora qual dessas sugestões aqui é o que realmente aconteceu? Ou pode ter sido 2 delas, né? Pode ter sido 2 delas, mas com certeza vai ter uma aqui que vai, né, ser mais óbvio de ter acontecido. Então, é isso que a qualidade trouxe de ajuda para o setor de planejamento e controle da manutenção, né? Então, o que nós vamos fazer? Por aqui, pelo brainstorm, a gente não vai conseguir saber isso. O brainstorm é só para fazer essa lista aqui, de no mínimo 6, podia ter 7 ou 8. Agora eu vou ter que pegar esses 6 itens aqui que foram sugeridos e levar para um terceiro método que chama diagrama espinha de peixe. E é lá no diagrama de espinha de peixe que nós vamos ter condição de selecionar qual dessas aqui é que aconteceu lá. E dá certinho, ok? Então aqui é o brainstorm, só que não o brainstorm ele não dá a solução, aqui ele dá uma pré-solução e nós vamos ter que usar ainda um outro método da qualidade a partir aqui desse brainstorm, desses 6 itens, para chegar na solução, ok? Bom, agora então nós vamos analisar as ideias obtidas no brainstorm. Então, nós vamos ter que transportar aquelas 6 sugestões para o diagrama espinha de peixe, que eu vou detalhar o que é o diagrama de espinha de peixe. Vamos transportar as ideias que foram relacionadas no brainstorm. Então, o diagrama de espinha de peixe, ele tem esse nome que ele parece, né, que é as costelinhas do peixe, né? Então, o diagrama espinha de peixe, nós vamos escrever nele aqui agora aquelas 6 sugestões lá do brainstorm. Bom, então isso eu vou explicar na próxima aula, né? Porque vocês já estão aí com mais de 1 hora ouvindo essa minha aula. Então eu vou dar uma pausa aqui e na próxima aula nós vamos continuar aqui para ver como é que nós vamos chegar na solução, né, a partir lá do brainstorm que nós fizemos e utilizando aqui agora o diagrama espinha de peixe. Como tem acontecido nas outras aulas, né, vocês vão assistir, eu vou enviar para vocês um exercício sobre essa aula, para você fazer consultando aqui, né, o que você viu nessa aula, e você vai me enviar esse exercício, né, pelo WhatsApp mesmo, igual vocês fizeram no outro, né? Você pode tirar uma foto lá do exercício e manda pelo WhatsApp, desde que tenha o nome, né, o seu nome legível, para eu poder colocar a nota para você relativa a essa aula. Então, bons estudos para vocês.